Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Praticoriésio, Percor Maria, nesse domingo, hoje aqui, dia 10 de julho, domingo, 15º domingo do nosso tempo comum. E o evangelho de hoje é o evangelho aí do bom samaritano, né? Lucas 10, versículo 25 a 37. Aquele homem que foi pego aí, né, no caminho de Jericó pelos assaltantes. E aí então passou ali um sacerdote, passou ali um levita, mas quem acolheu e levou o homem lá para a hospedaria foi de fato ali aquele samaritano. O samaritano é Jesus. O samaritano, nós temos que agora ser novos samaritanos. Mas o samaritano é Jesus, é o nosso exemplo maior. Mas esse evangelho, ele tem uma dinâmica, ele tem aqui uma estratégia muito bacana e muito próxima para a nossa conversão. Aqui, Jesus, ele está ali no meio dos mestres da lei, dos doutores da lei. Então, um doutor da lei se levanta, né, e pergunta: Mestre, devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Foi uma pergunta muito arrogante, foi uma pergunta aqui cheia de malícia, porque aquele homem, de fato, ele estava ali vazio de tudo, né? Depois nós vamos ver isso aqui, como que ele estava totalmente vazio ali, né? O que eu devo fazer para eu ganhar a vida eterna? Já que os nomes, né, daqueles que estão escritos no céu, os nossos nomes estão escritos no céu, então o que eu devo fazer para eu chegar a ter o meu nome escrito na eternidade no céu? E essa é a nossa meta. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Hoje tem um pensamento que está aí sendo cada vez mais difundido, mais pela teologia da libertação, mais pelas pessoas aí que acham que tudo é fácil, né? As facilidades hoje na doutrina, na fé. Muita gente fala que o céu, todo mundo já está no céu. Mas aí eu pergunto para você o seguinte: se todo mundo está no céu, então por que a Escritura, por que a doutrina nossa, por que o nosso catecismo fala que tem o inferno? Que tem ali o sofrimento? Então por que tem? Então por que fala se todo mundo está salvo? Então, se tem o inferno e tem o céu, no meio dele tem algo que a gente usa muito mal, que é a nossa liberdade. Se eu tenho uma liberdade, se Deus ele não colocou nenhuma antena na minha cabeça, se ele não colocou nenhuma pilha, se ele não me controla, se eu sou livre nas minhas decisões, se eu sou livre naquilo que eu tenho que fazer, então existe também a perdição e existe a salvação. A salvação é escolher as coisas certas. Eu devo fazer, primeiramente, saber usar bem a sua liberdade. Hoje, as pessoas, elas são condicionadas, e então, quando a gente fala de liberdade, a gente tem que falar de condicionamentos. Como que as pessoas hoje são condicionadas? O que você está fazendo hoje, você está fazendo porque você está livre totalmente? Ou você está fazendo isso porque você está condicionado a alguma coisa? Você é livre totalmente? Podemos entrar aqui numa discussão. Será que a humanidade é livre totalmente? Será que o Putin, será que ele, com essa guerra toda, ele está agindo livremente ou ele está condicionado a algo? Foi a sua consciência mal formada? Ele é louco? Ele é psicopata? Como é que é? Você tem uma saúde mental, moral, para agir 100% em liberdade? Quem de nós aqui hoje age 100% em liberdade? A gente tem os nossos medos, a gente tem os nossos problemas, a gente tem os nossos condicionamentos físicos, psíquicos, morais. Como é que eu posso, então, dizer que eu estou 100% livre?
A nossa vida nessa terra é uma busca inconstante ou constantemente, né? Sem descanso para uma busca da liberdade. Por isso que existe psicólogo, existe terapia, terapeuta, existe pessoas, existe a igreja, existe o evangelho para te ajudar a você ficar 100% livre. Como o Senhor, então, nos deu essa oportunidade de estarmos 100% livres e fazer a decisão ou tomar a decisão para o caminho certo, pelo caminho correto. Então, isso aqui, o que eu devo fazer, esse devo fazer está condicionado a quê? Eu estou 100% livre, por isso que a salvação ninguém sabe, porque só Deus sabe julgar se você está 100% livre ou não. Por isso que ninguém pode condenar o outro dizendo que o outro vai para o inferno. Mas, aqui no Evangelho, existem pistas de como devemos agir 100% livre. E aqui, quando no versículo, todo o contexto do Evangelho, São Cirilo diz o seguinte aqui sobre quem é o meu próximo. Porque quando Jesus fala, olha, segue aquilo que está na lei, amarás o teu Deus, amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, e o próximo como a ti mesmo. E ele me pergunta, quem é o meu próximo? Então, quem é? Então, quem é meu próximo? Perguntou o mestre da lei. Por quê que ele perguntou isso? Porque Jesus, ele dá o caminho das pedras para a gente chegar à eternidade. Seguir a lei, mas não é só seguir a lei, é estar 100% livre para amar o outro e entregar a vida pelo outro. Esse é o caminho da salvação, o caminho da cruz. Só na cruz, só escolhendo sofrer e gastar a vida pelos outros, nós somos 100%. Fora disso, nós não somos 100% livres. O doutor da lei, após ser louvado pelo Senhor porque respondeu corretamente, irrompeu em soberba, pensando que ninguém era o seu próximo, como se não houvesse ninguém comparável a ele em justiça. Daí esteja dito, mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele tentou justificar, por quê? Olha aqui, os vícios assediavam-no, por assim dizer, alternadamente, fazendo escorregar do ardil em que tentara Jesus, interrogando a arrogância. E a quem pergunta quem é o meu próximo, mostra-se vazio do amor ao próximo. Só o amor ao próximo deixa você 100% livre. Amar os outros. Uma vez que não crê que ninguém seja o próximo e, consequentemente, mostra-se vazio do amor divino. Pois, se não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O Senhor dá o caminho. Ame o seu próximo que você vê. Você não vê o céu, você não me vê, mas tem um caminho que você está vendo, que é amor ao próximo. Então, o que eu devo fazer, 100% livre, para eu chegar à eternidade? Amar o próximo. E aí, então, você me pergunta, quem que é o exemplo, padre? Jesus é o exemplo. E aí, então, vem aqui a história. Quantas pessoas estão na mão de salteadores? Quantas pessoas estão na mão de ladrão? Quantas pessoas estão na mão de pessoas que não prestam? Quantas pessoas estão feridas? E aí, então, o que que fez aqui? Mais um samaritano estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão, aproximou-se dele. Olha aqui, aproximar, curar as feridas, sentir compaixão, aproximar, derramar o óleo nas feridas, colocar o homem no próprio animal, levar a pensão, cuidar dele. E aqui a outra recomendação, toma conta dele e quando eu voltar, eu vou pagar o que você tivesse gastado a mão. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Gaste a sua vida. O que você tem a mais? Eu tenho a minha vida. O que eu tenho a mais do que os outros? Tem gente que tem dinheiro, tem carro, tem isso, tem aquilo. Eu tenho a minha vida
a mais. Eu tenho a minha vida a mais. E quando eu gasto a minha vida, o Senhor me dá a vida eterna. Conseguiu compreender? O que você tem a mais? O Senhor vai te pagar a mais? Tem a sua vida. E se você gastar a mais, Ele te dá a vida eterna. Agora, se você gastar a vida por você, no egoísmo, no seu lazer, nas suas coisas, se você gastar para você, achando que você tem que aqui viver uma vida como todo mundo está vivendo, gastar a sua vida no mundo, não gastar a sua vida pelos outros, você não vai receber nada mais. Você recebe a paga do egoísmo. Eu tenho a mais. Eu tenho a mais. Gastando a mais a minha vida pelos outros, não me devolve. Pagará a vida. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.